Vou puxar aqui também no Kazan. Ou seja, pode falar. Pode. Ah, tá. Não, professor, só uma dúvida que eu tenho acompanhado as aulas de maneira assíncrona. Eu vi que o senhor marcou Uhum, para o sábado, né? De 3h30 a 5h30, se não me engano. Aí eu fiquei com uma uhum. diferente a quais aulas que irão contemplar a prova, né? Porque, teoricamente, acaba uma parte da matéria, acho que na aula 9 ou 10. E a gente tem até a aula 19 já lá no YouTube, né? Queria saber se seria até Entendi. 10 ou até a aula 19. Ou seja, vão lá no YouTube, que aí eu te respondo assim, no tapa eu não sei exatamente qual delas. Essa primeira prova, né, ela envolve o material de servocontroladores, tá? Então, esse material estaria disponível até antes da gente começar a mexer com os controladores de torque. E a gente mexeu com os controladores de torque quando a gente começou a modelagem da máquina de corrente contínua. 9, 10, quer ver? Eu tô achando que é a 9. Deixa eu só ver aqui. Eu também acho que é a 9. Isso. É até a aula 9, tá? A 10 aqui, a gente já começou a falar do regulador de torque, tá? Então é até o material da aula 9. Beleza, Léo, muito obrigado. Só para poder focar os estudos aqui, entendeu? Na hora de direcionar. Muito obrigado. Nada. Bom, pessoal, a gente então vai começar o terceiro, vai, na verdade, dar sequência ao terceiro módulo da disciplina, né? E nele a gente está entendendo, né, sobre os mecanismos térmicos da máquina de uma maneira simplificada, tá? Eu até revisitando o título aqui do módulo, penso que a gente poderia usar um título até melhor, tá? Eu até estou vendo uma oportunidade aqui para melhorar esse título em outros semestres, não que ele esteja distante do assunto, mas ele não se encerra no modelo, tá? Ou na modelagem térmica da máquina. Tem muito mais do que isso, tá? Assim, a gente está com uma análise aqui, a gente vai fazer, vocês vão ver hoje, né? A gente vai fazer uma análise bem densa dos mecanismos térmicos presentes na máquina, para nos ajudar a entender, né, como ela queima e, com isso, a criar formas para que ela não queime. Né? Ou seja, a gente vai como se a gente estivesse entendendo a doença para daí saber qual o remédio aplicar. Tá? Então, é bem mais amplo do que o modelo e, seguramente, esse conhecimento tem muita valia, especialmente para quem for trabalhar com manutenção. Tá? Um dos maiores motivos pelos quais profissionais de mecatrônica, de elétrica, de mecânica são chamados para manutenção são queimas de motores elétricos. O motor estava operando e queimou. Né? Inicialmente a gente tem que ponderar que queimar, aqui no sentido de engenharia, né, não tem nenhuma conotação literária ou poética. Tá? A palavra é usada com o sentido estrito ao qual ela se refere. Se aqueceu tanto que queimou. Né? E o aquecimento, ele pode ser provocado ou por você estar produzindo calor demais, ou por você estar tirando calor de menos, ou os dois juntos. Tá? Bom, e a gente começou então a analisar, né, esses fenômenos na aula passada, e a primeira imersão ao assunto foi feita com a caracterização das potências, dos mecanismos de produção de potência térmica na máquina. Quem produz calor na máquina, né? E aí a gente viu
com a representação da máquina que está apresentada aqui, que essa máquina pode produzir potência pelo cobre do estator, né, uma vez que vai circular corrente elétrica na resistência de cada uma das 3 bobinas do estator. Então, tem a manifestação do efeito Joule, que nos diz, né, que vai haver a produção de potência térmica, ou a conversão de potência elétrica em potência térmica quando circular corrente elétrica numa resistência. Inclusive, o valor dessa potência térmica vale RI ao quadrado, né? Da mesma forma, a gente tem potência térmica no rotor, né? Você vai ter corrente circulando no rotor que não tem resistência nula. É baixinha, mas não é nula. Então, também há potência térmica produzida no rotor. Existe potência térmica produzida no ferro, ou seja, na casca cilíndrica de ferro fundido do estator da máquina. Tá? Essa perda no ferro ocorre porque esse material é furado pelas linhas do campo girante. Né? Então, se pegar o campo girante aqui da máquina, com o norte e sul, por exemplo, do estator ou do rotor, ou a soma dos dois, né, passando aqui, a gente vai observar em caminhos fechados aqui do ferro fundido, igual essa linha azul clara, a gente vai observar fluxo magnético variável no tempo. Então, hora o ímã vai girando, né, então hora passa polo norte no caminho, reduz polo norte, começa a ter polo sul, reduz polo sul, passa polo norte, porque o ímã está rodando, né? Então, um caminho fechado parado, ele vai promover um fluxo magnético variável no tempo, tá? Então, esse mecanismo é chamado de mecanismo de perdas no ferro. Além disso, pessoal, a gente tem potência térmica nos rolamentos e mancais, né? Essas estruturas promovem a conexão do elemento girante, que é o rotor, com a peça do estator, né? E quando você coloca em contato dois corpos com velocidades distintas, há atrito, tá? E aí vai haver produção de potência térmica, tá? No caso, tenta-se minimizar ao máximo a potência térmica produzida no rolamento, só que ela não é nula, tá? Então, ali vai haver calor. Desses mecanismos, então, né, a soma de todos eles, né, as perdas no cobre, no ferro e no rolamento, caracterizam a produção de potência térmica na máquina. Tá? A taxa de produção de calor por segundo no interior do equipamento. Então, aí a gente tem os elementos, as fontes quentes, quem cria calor, né? A gente tem também as estruturas de ventilação que removem calor, né? Você pode ter uma ventilação acoplada ao eixo da máquina e girando solidária ao eixo da máquina, que é o que caracteriza a ventilação forçada, desculpa, a ventilação do tipo autoventilada. Você pode colocar um motorzinho à parte com um ventilador, tá? Essa é chamada de ventilação forçada. Então, no caso, a ventilação forçada, ela promove uma vazão de ar aproximadamente constante na máquina, ou seja, a mesma taxa de resfriamento, independente da velocidade mecânica da máquina. Tá? Já na autoventilação, a sua vazão de ar para promover o resfriamento, ela varia junto com a velocidade mecânica da máquina. Então, caiu a velocidade do eixo mecânico, vai cair a taxa de resfriamento também. Tá? Então, a gente avançou, inclusive, né, eu até congelei a explicação do porquê, ou a continuação, né, de que tipo de carga a gente usaria para cada, que tipo de aplicação seria mais apropriada para cada tipo de ventilação, tá? E aí a gente avançou no conteúdo, eu falei que a gente ia revisitar isso, e aí eu acho que agora o momento está oportuno, né, porque a gente mostrou o seguinte, né, com o avançar aqui do estudo, nós mostramos que o principal mecanismo de produção de potência térmica na máquina são as perdas, a potência de perdas no cobre do estator, tá?
e que essa potência térmica, ela varia com o quadrado da corrente de estator, né, pelo efeito Joule, RI ao quadrado, e que essa corrente, por sua vez, tem afinidade com o torque, tá? Já o torque eletromagnético, ele acompanha o torque de carga, tá? Então, o que vai acontecer no final das contas? A própria corrente de estator vai acompanhar o torque de carga. Então, as próprias perdas, o mecanismo de produção de potência térmica vai acompanhar o quadrado do torque de carga, tá? Então, se a gente pegar um encadeamento aqui de relações de afinidade, né, o torque de carga em regime permanente é igualado ao torque eletromagnético, né? O torque eletromagnético é proporcional à corrente estator, e a corrente estator, o quadrado dela é proporcional à potência de perdas. Então, logo, né, a própria potência de perdas é proporcional ao torque de carga, tá? Então, a gente mapeia, inclusive, um mecanismo muito comum de queima de motor elétrico, né? Muitas vezes, né, equipes de manutenção, imagino que vários de vocês aqui já tenham participado ou participem de equipes de manutenção, e muitas das tarefas que nos são demandadas, eu vou falar nos são porque eu fui de manutenção muitos anos da minha vida, e continuo fazendo isso, tá, em pesquisas. Então, muitas das vezes que a gente é chamado para uma ação de manutenção, a gente verifica a máquina queimada e, ao se avaliar a causa raiz, a gente vê que tem carga excessiva no eixo, tá? Então, se coloca uma carga no sistema mecânico e promove um sobreaquecimento dentro do pacote de bobinas, né, no sistema eletromagnético da máquina, né? Inclusive, essa bobina no estator não tem contato mecânico com a carga, tá? Então, existe aqui uma ação promovida no mundo mecânico com a queima manifestada no mundo elétrico, tá? Na bobina do estator. Inclusive, é um problema que gera muito atrito entre equipes de elétrica e mecânica, tá? Porque geralmente as pessoas não estudam os dois mundos de forma integrada, igual a gente faz aqui na mecatrônica. Então, as equipes de mecânica enxergam da ponta de eixo do motor para frente e a geoelétrica da ponta de eixo do motor para trás, né, até o sistema elétrico de potência. E na hora que acontece uma queima, potencialmente o responsável vai ter penalidades, né, nas suas participações de lucro e resultados. Então, ninguém quer assumir como responsável, tá? Só que os mundos aqui se conversam. Então, ou seja, ver um sintoma do lado elétrico não significa que a causa raiz está do lado elétrico. Mesma coisa vale com a mecânica. Tá? Pô, a causa raiz pode estar você tem um problema na mecânica e a causa raiz está na elétrica. Tá? Então, a gente pensa, né, com tudo integrado, para ter uma visão completa da cena, tá? E aí, pessoal, com essa caracterização aqui, já fica melhor, né, de se explicar quando se usa ventilação forçada, que é um ventiladorzinho à parte, ou quando se usa o sistema autoventilado, né? Vou desenhar aqui a característica torque e velocidade de algumas cargas típicas que a gente tem na mecatrônica. Bom, aqui inicialmente está a característica de um sistema de bombeamento, tá? Então, tem muita planta mecatrônica de bombeamento de fluidos, tá? E a característica de torque, em função da velocidade, é quadrática. Então, o torque varia com o quadrado da velocidade. O que significa o seguinte,
Se o cliente da aplicação quiser operar com velocidade baixinha, o torque de carga também é baixo, tá? Até um passo antes de eu explicar isso, tá? Geralmente o acionamento vai ser comprado, né, com o torque eletromagnético do motor escolhido para suprir, né, a demanda de torque da bomba na velocidade nominal que você quer operar, tá? E aí, eventualmente, alguma carga, né, um circuito hidráulico, ele pode ter várias cargas conectadas numa mesma bomba. Então, você pode montar um circuito hidráulico baseado na maior carga de todas, né? Então, você tem a bomba aqui, tem motor, bomba. A bomba geralmente vai pegar o fluido de um reservatório e vai aumentar a pressão desse fluido, colocar num ramal e, né, esse ramal vai levar esse fluido com pressão e vazão para várias cargas. Tá? E aí, por vezes, você vai querer usar desse fluido pressurizado para acionar uma única carga, tá? Ou algumas cargas que tenham capacidade de controle de vazão por válvulas. Tá? E aí, o que pode acontecer? Né? Em um dado momento, você pode estar usando uma carga, ou você precisa alimentar uma dessas cargas que demanda uma vazão pequenininha. Então, você vai operar o sistema com velocidade pequena, uma velocidade mecânica do motor baixinha, né? E aí, na hora que você opera o sistema, até um passo antes disso aqui, se você tentar operar com vazão baixa, né, para alimentar uma carga qualquer que demanda vazão baixa, se o seu sistema tiver partida direta na rede, tá, vou colocar aqui um trifilar, então um sistema trifásico, vou colocar só uma linha para não carregar o desenho. Tá? Então, se você pedir uma vazão baixa, e o sistema está operando em partida direta, o que vai acontecer? Você não vai conseguir reduzir muito a velocidade. Tá? A máquina com partida direta, ela tem uma característica de torque assim, por exemplo, ó, tá? E ela opera numa faixa de velocidades curtinha, tá? Só até o pico de torque aqui, ó. Então, você não consegue muito variar a vazão. Aí a pessoa tem que fechar um registro, uma válvula, para ter vazão baixa, né? Só que o que vai acontecer num bombeamento desse? Quando você tenta reduzir a vazão pelo fechamento aqui de um registro, né, uma válvula, a pressão da bomba aumenta. Aí você tem que ter uma válvula aqui de alívio de pressão, não sei o símbolo dela exato, mas é uma válvula que ela tem um... Aqui vem o tubo, e ela tem um corpo metálico com uma mola mecânica, tá, ajustada para se abrir quando a pressão na linha fica maior que um dado valor. Tá? Aí ela abre e retorna com o fluido para o reservatório. Tá? Então, é um fluido que fez esse caminho aqui, ó, ou seja, quando a velocidade variou pouco, tá, você tira muita vazão, que a velocidade é muito sensível com a vazão de fluido. Tá? Então, com velocidade angular alta, decorrente da partida direta, a gente tem vazão elevada, só que a carga aqui não aceita vazão elevada, porque a gente fechou o registro, a válvula. Tá? Então, o que vai ter que acontecer? O excedente entre a vazão que saiu do reservatório e a vazão que foi para a carga é uma vazão que vai ter que voltar para o reservatório. Então, aqui de vazão de retorno. Tá? E esse fluido, né,
que está voltando, ele foi pressurizado na bomba e ele, né, está em movimento. Então, ele ganhou potência e não promoveu nenhum trabalho útil. Tá? Então, nós pagamos por ele aqui no sistema elétrico, para ele simplesmente sair do reservatório e voltar no reservatório sem fazer nada. Tá? Então, esse é um dos maiores mecanismos de desperdício de energia em sistema hidráulico que a gente tem. Então, normalmente, o que a gente faz? Né? Coloca, quando a gente quer evitar isso, coloca inversor de frequência. A gente coloca uma fonte trifásica aqui controlada. Tá? E aí, na hora que... Oi? Alô? Bom, e aí na hora que a gente quer operar com vazão baixa, a gente já tira do reservatório a conta do que a carga pede. Tá? Vou colocar baixa assim. Como? Variando a velocidade, caindo a velocidade, para que não exista retorno. Tá? E aí a gente vai ter uma velocidade baixinha aqui de operação. O inversor consegue promover uma alimentação trifásica elétrica que faz o motor operar nessa curva aqui, tá? E chegar nesse ponto de operação. E aí o que acontece, pessoal? Na velocidade baixa, aqui, o torque que varia com o quadrado da velocidade é muito baixo. Então, o torque de carga é muito baixo na vazão baixa. E aí, a produção de calor, que igual a gente analisou há pouco, ela é proporcional ao quadrado do torque, ela também fica baixa. Então, não tem problema nesse tipo de contexto ter a máquina autoventilada, porque vai cair a velocidade mecânica do eixo, vai cair a vazão. Mas, ou seja, você está tirando um pouco calor com a redução da vazão de ar. Só que você também está produzindo pouco calor porque o torque de carga está bem baixinho. Entendeu? Então não tem problema, é o tipo de contexto ou tipo de carga mecatrônica que aceita a solução autoventilada. Agora, se você tivesse com içamento, aí já é diferente. O içamento, ele é uma carga que tem característica constante. Por exemplo, se você tiver especificado o motor para que ele tenha um torque nominal igual ao nível de torque da carga içada que você quer, com a qual você quer trabalhar. Essa carga apresenta o mesmo nível de torque em qualquer velocidade. Tá? Então, por exemplo, se o operador estiver fazendo uma manobra para colocar essa carga aqui num vagão de trem, tá? E aí a velocidade tem que ser bem baixinha, colocar um ômega 1 bem baixinha, né? O que vai acontecer? A carga está alta, mesmo embora a velocidade está baixa. Então, você está produzindo calor na mesma taxa que se produziria em regime nominal. Só que se você usar a ventilação solidária ao eixo do motor, tá? ou o sistema autoventilado, você vai ter baixíssima vazão. Você está tirando muito pouco calor, mesmo embora você esteja produzindo calor nominal. Então, ela vai queimar. Aí, nesse tipo de contexto, você tem que usar a ventilação forçada. Tá? Então, sistemas que demandam carga alta a baixa velocidade têm que ser atendidos, tá, com ventilação forçada. Ok? Só fazer um paralelo aqui para consolidar o conhecimento. Você vai ver que alguns carros, né, quando ficam parados, eles estão, por exemplo, está parado, mas está com o motor ligado. Então, ele está produzindo potência térmica ali, e motor a combustão interna, ele é especialista em produzir potência térmica, tá? A produção de movimento por ele é só um detalhe. Assim, o que ele faz mesmo com excelência é produzir calor, tá? 70%, 80% do que você está colocando de energia dele vira calor. Bom, e aí, se ele estiver parado, você não está tendo aquela tomada de ar, né, pela grade frontal do carro para ajudar no resfriamento. Né? Então, você está produzindo muito calor e não está tirando.
Aí você vai reparar que depois de um tempo a ventoinha vai entrar, ventilação forçada, que é o mesmo caso que a gente está falando aqui do acionamento elétrico de um içamento, né? Ou seja, no contexto que você está produzindo calor demais e tirando calor de menos, tá? Então, eu queria só revisitar esse assunto aqui para concluí-lo, tá? Porque eu falei aula passada que existem os dois tipos, só que eu precisava de chegar naquelas relações de afinidade da potência térmica com o torque de carga para poder explicar em qual contexto cada uma das ventilações é usada, tá? Então, foi só para complementar essa explicação aqui. Bom, e com isso apresentado, pessoal, eu queria desenvolver com vocês, então, o modelo térmico da máquina, tá? Esse modelo térmico, ele vai, igual eu mencionei, um modelo térmico simplificado, modelagens térmicas mais sofisticadas, né, com, inclusive, a distribuição das temperaturas pelo corpo da máquina, ela tem que ser feita por elementos finitos, né? Você tem pacotes que tem a física, né? Quando você configura o programa, você escolhe um tipo de física que vai ser usado no estudo. Aí, eles têm pacotes físicos para tratar sistemas térmicos. Aí você vê a distribuição exata no espaço, né? O nosso modelo aqui é um modelo analítico, então ele vai ter simplificações, mas ele é incrivelmente bom, tá? Eu assim não estou elogiando ele para fazer marketing forçado da minha aula, tá? Não, não é isso. Estou sendo cético e, inclusive, né, já até apresentando o que ele tem de ruim, tá? E o que ele for tendo de ruim eu vou falando também durante a aula, mas também sendo justo, né, na consideração dele, ele é muito poderoso, tá? Ele explica muito bem o comportamento térmico, mesmo embora seja simples, tá? Inclusive, é o mesmo modelo usado em projetos de dissipadores para inversor de frequência, né? E funciona muito bem, tá? Quando a gente vai projetar esses dissipadores para inversor, para retificador, é o mesmo modelo que nós vamos mostrar aqui, ok? Bom, e esse modelo, pessoal, ele se baseia na primeira lei da termodinâmica. Vou escrever ele aqui. E o que a primeira lei da termodinâmica nos diz, né? Ela nos diz que a potência você não cria, ela não se perde, ela sempre se converte. Então, no nosso caso, né, para aplicar a primeira lei da termodinâmica, você tem que escolher uma massa ou um volume de controle. Tá? No nosso caso aqui seria uma massa de controle, né, que é o corpo metálico da máquina, o corpo de ferro fundido, que vai receber calor, né? Quando a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica, você tem que também especificar a sua fonte de potência de entrada, a potência de saída, e a diferença entre a potência de entrada e a potência de saída configura a potência absorvida pelo sistema em questão, né? Independente do formato, sempre vai existir esta igualdade entre as potências envolvidas. Nós até usamos dessa abordagem quando a gente levantou a expressão do torque eletromagnético no contexto da modelagem da máquina de indução, né? A gente entrava com potência elétrica, tinha no interior da máquina potência térmica e magnética e saía com potência mecânica.
né? E daí nós pegamos a potência mecânica, dividimos pela velocidade mecânica para chegar no torque, tá? E aí a gente, naquele contexto, até as potências estavam em formatos distintos, né? Elétrico, magnético, térmico, mecânico, né? E a primeira lei da termodinâmica ainda assim é válida, tá? No caso aqui do modelo térmico, a gente vai trabalhar com potências no formato térmico, tá? Todas elas no formato térmico. Então, a potência de entrada, né, a potência térmica da máquina, que a gente explicou, né, a potência térmica das fontes quentes, tá? Então, é o total de potência de perdas, onde o mecanismo mais relevante são as perdas no cobre, tá? Então, são os elementos que produzem calor. Parte desse calor, parte da taxa de produção de calor no tempo, fica no interior da máquina. Parte dessa energia vai ficar no interior da máquina. Você tem ali uma estrutura, material, né? E aquilo vai vibrar, vai ter vibração térmica, configurando um aumento de temperatura e o armazenamento de energia no formato térmico no próprio corpo da máquina. Você pode encostar na máquina, inclusive, você vai verificar que ela está quente, tá, durante a operação. E o excedente de potência térmica vai para o ambiente, em volta da máquina. Tá? O ambiente vai ser a nossa fonte fria que vai receber aquele excedente de potência. Tá? Bom, então, particularizando, né, a primeira lei da termodinâmica aos componentes aqui do nosso sistema térmico, nós observaremos que a potência térmica produzida pela máquina vai ser a potência interna dela mais a potência que ela joga ou ela dissipa para o ambiente. Tá? Essa potência térmica aqui é uma entrada nesse modelo, a gente já configurou, né, com a potência de perdas no cobre. Ainda nos resta, então, caracterizar essas duas potências aqui, né, com parâmetros da máquina, né, parâmetros mensuráveis por ensaio ou por tabelas que descrevam características dos materiais envolvidos. Tá? Então, assim, para ter um modelo bom, a gente tem que ter um modelo baseado a parâmetros e leis físicas e parâmetros que sejam fáceis de se encontrar. Tá? Então, a gente vai tentar trabalhar com essa diretriz para desenvolver o modelo. Então, aqui, ó, inicialmente, né, mencionando aqui sobre a variação da energia interna da máquina em função do tempo. Tá? Então, essa é a energia térmica da máquina, né? E existem parâmetros termodinâmicos que tratam da variação da energia interna, né? Um deles, a gente até vê bastante no vestibular, é a capacidade térmica, que vai ser igual à massa da máquina, ou a massa do corpo, vezes o calor específico. Tá? Pelo menos nos livros de física que eu estudei, né, o calor específico era com C minúsculo e a capacidade térmica com C maiúsculo. Né? E o calor específico dizia para a gente quantos joules de energia você tem que dar para cada quilograma do corpo para que a sua temperatura varie de 1 Kelvin. Variar de 1 Kelvin ou variar de 1 grau Celsius é a mesma variação. Tá? E aí, quando você multiplica pela massa, né, você do corpo, né, aqui o calor específico é uma propriedade do material. Então, quantos joules de energia 1 quilograma daquele material tem que receber? Quando você multiplica por m quilogramas, você vai ter a energia total que aquele corpo específico tem que receber para que a sua temperatura varie de 1 Kelvin. Tá? Então, essa seria a capacidade térmica.
que é um parâmetro associado ao corpo. E esse aqui é o calor específico, que é um parâmetro associado ao material. No nosso caso aqui, né, a maior parte da constituição da máquina é ferro fundido. É o material ferromagnético do estator e do rotor. Tá? A massa se encontra também nas tabelas do motor, do fabricante do motor. Tá? Então é possível chegar na capacidade térmica multiplicando a massa que está na tabela no motor vezes o calor específico do ferro fundido que é disponível em tabelas de física. Tá? Bom, então se a gente observar uma determinada variação da energia interna de um corpo, tá? Essa variação pode ser igualada à capacidade térmica do corpo, né? A capacidade térmica te informa quantos joule o corpo recebe de energia para cada Kelvin de temperatura, de elevação na sua temperatura. Então, se você multiplicar isso por delta, por teta graus, né, no interior da máquina, tá? Digamos que o interior do equipamento, né, onde está se produzindo o calor. Vamos colocar aqui, ó. Estou colocando as ranhuras do estator. Aí aqui tem, né, a camada de ferro fundido. Tá? Aqui a gente tem as bobinas com os condutores de cobre. Tá? Então é aqui que se produz a maior parte do calor da máquina. Tá? E aí eu estou tomando então uma região interna da máquina, mais ou menos aqui assim, ó. E avaliando a temperatura nessa região interna. Tá? Então, se essa região interna chegou a uma temperatura qualquer, θ interno, tá? Temperatura é associada à energia térmica. Então, o corpo teve que receber energia. E qual que é a quantidade de energia que foi recebida? Né? Ela vai ser igual ao calor específico vezes a temperatura. Né? Então, o calor específico aqui te diz quantos joule você tem que o corpo recebe de energia para cada variação de 1 Kelvin. Se você multiplica por θ kelvins, você tem quantos joules de energia que ele recebeu. Tá? Bom, como nós estamos mexendo com potências, né, a taxa de recebimento de energia por segundo, se você dividir, né, no intervalo de tempo a energia recebida naquele intervalo, isso vai ser igual à capacidade térmica vezes vou colocar aqui a variação da temperatura, o quanto ela cresceu, acho que fica melhor para a modelagem. A variação de temperatura naquele intervalinho no tempo. Tá? Bom, essa expressão, né, ela pode ser tomada, né, com um ΔT bem pequenininho, tá? Onde a gente pode dizer, então, que a taxa de variação da energia interna do corpo vai ser igual à capacidade térmica vezes a taxa de variação da temperatura no tempo. Tá? Então, a gente teria como, de certa forma, modelar aqui, né, uma das parcelas que aparece na primeira lei da termodinâmica, que é correlata à energia interna do corpo. Tá? Bom,
A potência que vai para o ambiente, que foi a segunda parcela que aparecia, essa aqui então a gente já fez né, um estudo, uma análise dessa parcela, agora vamos olhar essa segunda parcela aqui, que é a potência que vai para o ambiente. Tá? Então, essa potência que vai ao ambiente, né, ela vai fluir, se a gente olhar aqui do corpo da máquina, aqui dessa região interna, que opera como fonte quente, até as proximidades aqui da parte externa da carcaça do estator. Né? Então aqui a gente tem o ambiente e ele impõe a sua temperatura, inclusive. Tá? Estou chamando temperaturas o tempo inteiro aqui de θ. Tá? Então, nós temos aqui um fluxo de potência do interior da máquina, que está uma temperatura θ ambiente, do interior da máquina, que está na temperatura θ interna, para o ambiente. Ok? Então, aqui existe um fluxo de potência para o ambiente. Tá? Então, esse mecanismo, né, de fluxo de potência, tá, pela condução aqui no corpo metálico, ele é modelado com uma resistência térmica. Tá? Então, se você pegar um corpo metálico qualquer, né, e existir uma diferença de temperatura de uma fonte quente, digamos que essa face dele aqui está numa temperatura de uma fonte quente qualquer, e essa outra face do lado de cá está na temperatura de uma fonte fria. Ou uma temperatura menor do que a do outro lado. Tá? Então, o fluxo de potência térmica da fonte vai ser sempre da fonte quente para a fonte fria. Tá? O calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa potência ela vai variar, né, de acordo com a estrutura do material. Então, considerando aqui uma mesma temperatura para a fonte fria e para a fonte quente, não vou mudar isso nessa análise, né, nós vamos conseguir fazer ou promover um fluxo maior ou menor de potência daqui para cá, tá? De acordo com uma característica associada ao material chamada de resistência térmica. Tá? Então, existe aqui, a gente modela, né, a transmissão de calor por uma resistência térmica, né, e essa resistência térmica te diz qual tem que ser a diferença de temperatura entre os dois pontos em questão, por exemplo, o θ, a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, para cada 1 joule de potência que flui entre as duas. Tá? Então, materiais com alta resistência térmica são materiais que te exigem uma diferença de temperatura muito grande para se fazer fluir 1 watt de potência. São os isolantes térmicos. Tá? Você tem que ter uma diferença de temperatura enorme para fazer fluir por ele 1 watt de potência. Tá? Agora, os bons condutores de calor, igual metais, né, com uma pequena diferença de temperatura, você já consegue fazer fluir 1 watt de potência entre o ponto quente e o ponto frio. Tá? Então, você tem uma resistência térmica pequenininha. Tá? Inclusive, né, tá com o mesmo desenho, né, com a mesma lógica de raciocínio que a gente usa com resistência elétrica. Né? Quando a resistência elétrica é pequenininha, você consegue fazer fluir 1 ampere de corrente com pouca tensão.
Já uma resistência elétrica alta significa que você precisa de muita tensão entre seus terminais para conseguir fazer fluir por eles 1 ampere de corrente. Tá? Bom, então com essa caracterização, né, do mecanismo de dissipação de potência para o ambiente, a gente pode dizer que essa potência aqui da máquina, que flui para o ambiente, da fonte quente para a fonte fria, né, vai ser dada pela resistência térmica vezes a temperatura da fonte quente, que é o interior do motor, menos a temperatura da fonte fria, que é o ambiente que cerca o motor. Tá? Então, reescrevendo aqui a primeira lei da termodinâmica, você pode dizer o seguinte, ó, que a potência térmica que a máquina produz no seu interior vai ser a soma dessas duas parcelas aqui que estão emolduradas. Ó. Foi o que a gente mostrou ali em cima, vou só repetir aqui para facilitar o raciocínio. Então aqui, ó, vai ser a soma, né, da potência que fica no interior da máquina, mais a potência que vai para o ambiente. Tá? Então, essa equação, né, que modela aqui o comportamento térmico da máquina, ela pode ser desenhada com um circuito elétrico. Né? E para isso, basta que a gente faça um paralelo entre sinais térmicos aqui e os seus correspondentes sinais elétricos. Tá? Então, o que a gente observa aqui, ó, nessa soma? Né? Aqui está igualzinho a expressão da corrente num capacitor, ó, CdV/dt. Então, é como se as temperaturas fizessem, às vezes, da tensão num circuito elétrico. A resistência térmica faz, às vezes, da resistência. A capacidade térmica ou a capacitância térmica faz, às vezes, do capacitor elétrico. E as potências envolvidas fazem, às vezes, das correntes. Né? E com um paralelo desse apresentado, né, a gente pode desenhar a equação dessa maneira aqui, ó. Então, é como se a gente tivesse aqui uma fonte de corrente, que é a potência térmica que está sendo imposta a esse circuito, né? E ela é imposta mesmo, porque no final das contas ela vai ser um espelho da carga, né, em regime permanente. E quem escolhe a carga é o cliente. Não é uma consequência aqui da dinâmica física desse sistema. Né? Não é. É uma entrada a ele. Alguém vai impor esse sinal a ele. Então, ele opera como uma fonte de corrente. Né? E essa corrente dessa fonte, ela se divide em duas correntes. Essa e essa. Então, para descrever essa corrente como a soma de outras duas, nós vamos colocar aqui um nó, né? E a corrente vai vir para um lado do nó e para o outro lado do nó. A primeira parcela dela, né, configura a potência armazenada no interior da máquina. Que nós vimos aqui que faz, às vezes, de uma capacitância. Que tivesse uma temperatura interna aqui, e aqui tivesse no zero absoluto, né? Já que temperaturas fazem, às vezes, de potenciais, né? Então, aqui a gente teria o potencial do ponto igual à própria temperatura do interior da máquina. E aí, essa potência térmica, ou ela vem aqui para o interior da máquina, ou ela vai para o ambiente. Né? Essa potência que vai para o ambiente, ela passa aqui na resistência térmica, e ela vai ser proporcional à resistência térmica e à diferença de temperatura entre o interior da máquina e o ambiente. O ambiente
também ele se impõe como uma fonte. A temperatura dele é ele que escolhe, tá? Na maior parte das vezes. Tá? Então, a gente pode desenhar a equação ali de cima através de um circuitinho equivalente com essa característica aqui. Tá? E a gente poderia, né, entender o mecanismo de queima ou a aceleração do envelhecimento do isolante da máquina, resolvendo nesse modelinho a equação diferencial que nos leve ao valor da temperatura interna. Tá? Então, eu queria fazer isso com vocês, né, para a gente ver como que esse sinal funciona, como que ele se comporta, e daí a gente concluir o que que faz com que essa máquina queime e com qual dinâmica. Né? Então, vamos fazer essa resolução. Tá? Então, aqui, reproduzindo essa equação diferencial aqui embaixo, né, e com, assim, vistas, né, o objetivo de se encontrar a temperatura do interior da máquina, a gente tem essa equação diferencial aqui, ó. Bom, a gente quer encontrar essa função, né? Ela aparece na expressão aqui e na sua derivada. Então, aqui é uma equação diferencial, né? A função que a gente quer achar, ela aparece na expressão junto com a sua própria derivada, né? E para encontrar essa função, né, a gente observa ali que é uma equação diferencial de primeira ordem, né? E você pode, né, da teoria do cálculo, dizer que essa função vai ser dada pela sobreposição da resposta homogênea do sistema mais a resposta forçada. Tá? Então, a resposta homogênea é a resposta, né, o sinal de temperatura que o sistema teria se nenhuma fonte externa estivesse atuando sobre ele. E a resposta forçada é a resposta que ele vai ter em regime permanente devido à atuação das fontes todas, né, que estão forçando o sinal a atingir um determinado valor. Tá? Então, vamos resolver aqui essas duas parcelas para a gente, então, chegar na expressão da temperatura interna. Então, a resposta forçada, né, que é a resposta em regime permanente, ela vai ter qual valor, pessoal? Então, um circuito desse, né, considerando que a máquina está operando também em regime permanente, o nível de carga está constante. Então, a potência térmica aqui, ela também vai estar constante, né, aproximadamente proporcional ao quadrado do torque. Tá? O ambiente, ele tem temperatura constante também, né? A natureza que impõe a temperatura ambiente de cada local. E em regime permanente, né, um circuito, então, DC, virou um circuito elétrico DC, porque essa fonte está constante, e a outra fonte do circuito também está constante. Tá? Então, em um circuito elétrico com capacitor e duas fontes com sinais constantes, esse capacitor carrega, né? Quando ele carrega, deixa de existir corrente nos seus terminais. Tá? Então, toda a potência térmica que a máquina produz, ela vai para o ambiente nesse contexto. Não vem nenhuma parcela aqui para o corpo da máquina, ou seja, a máquina atinge uma temperatura constante e para de absorver potência. Toda a potência nova que é produzida, né, no seu sistema térmico é conduzida para o ambiente. Tá? E a máquina realmente atinge, ela chega a um ponto que ela atinge uma temperatura constante. Tá? E aí, nesse caso, né, se a potência ambiente aqui fosse igual à potência térmica, né, qual que seria o valor da temperatura no interior da máquina?
seria a temperatura do ambiente mais a elevação de temperatura do motor, que é a elevação de temperatura observada aqui na resistência térmica, ó, que vale quanto? A resistência vezes a potência térmica. Lembrando, a potência térmica faz as vezes, né, potências térmicas aqui fazem as vezes de corrente. Então, essa seria a resposta forçada da temperatura da máquina. A resposta homogênea, né? Essa resposta homogênea, ela é caracterizada quando a gente anula o efeito das fontes externas, tá? Então, a gente abriria aqui a fonte de corrente, ela não impõe mais corrente aqui, e curto-circuitaria a fonte de tensão, tá? Então, com essas considerações, né, a gente observa aqui na equação desse circuito, ó, que com a potência térmica zerada, né, você tem a seguinte expressão para descrever o comportamento térmico da máquina. Tá? Então, a gente zerou ali a fonte de corrente e a gente zerou também a outra fonte do sistema, que é a temperatura ambiente. Tá? Então, coloquei isso aqui igual a zero na expressão aqui de baixo. Ok? Então, encontrar aqui a temperatura interna, né, significa o quê? Encontrar uma função exponencial. Né? Você observa que aparece a temperatura e ela é igual ao negativo dela, da derivada dela. Então, que função que após derivada fica igual a ela própria? A exponencial, né? Então, seguramente essa temperatura interna aqui, na resposta homogênea, vai ser uma exponencial qualquer, um A, né, vezes E elevado a menos T sobre a constante de tempo tal. Tá? Então, se você tirar as fontes forçadas ali, seguramente essa temperatura interna aqui vai cair, porque a energia armazenada aqui na máquina, nessa capacidade térmica da máquina, vai ser dissipada para o ambiente através da resistência térmica. Tá? Ou seja, e ela vai zerar uma hora. Então, por isso que é um decaimento no tempo, uma função que decai no tempo, e além de decair, a gente está vendo na equação que ela aparece, né, como sendo igual à derivada dela. Então, ela decai e uma boa expressão matemática para modelar isso é um exponencial. Tá? Bom, se você substituir, então, essa função aqui, para poder caracterizar, né, essa constante A e a constante de tempo do sistema, né, você vai observar o seguinte, ó. Então, eu vou repetir a expressão colocando no lugar da temperatura a função com a qual a gente se propõe a resolver a equação diferencial. Então, zero vai ser igual a capacidade térmica vezes a derivada dessa função mais a resistência térmica vezes a própria função. Okay? Bom, derivando ali a exponencial, a gente vai ter isso aqui. E aqui é a segunda parcela da expressão. Né? Aí a gente observa aqui o seguinte, ó, E elevado a menos T sobre tal. Né? Você pode simplificar aqui. E o A também é comum, ó, nos dois lados. Tá? De onde, então, você pode dizer o seguinte, ó, que menos C θ sobre a constante de tempo vai ser igual a R θ. Ou mais, né? De onde, então, a constante de tempo um minutinho.
Tá, já sei. Só uma errata aqui, pessoal. Eu tô vendo aqui, né? Olha só, aqui, ó. Aqui eu cometi um erro, queria corrigir por gentileza. Olha só, aqui ó, a gente estava somando potências térmicas nessa expressão, né? Potências térmicas fazem as vezes de correntes, tá? Então, eu deveria aqui, né, subtrair as temperaturas dividida pela resistência térmica. Tá? As temperaturas fazem as vezes de tensão, tensão sobre resistência da corrente. Eu multipliquei. Só corrigir aqui, ó. Tá, agora ficou correto. Tá? Então, aqui na resposta forçada, tá? Inclusive é 1 sobre r θ nesse ponto, né? Não, aqui está certo. A gente queria, na verdade, aqui era uma temperatura que faz as vezes de tensão. Então, a gente multiplicou a resistência vezes a potência que faz as vezes de corrente. Aqui está certinho. Aqui embaixo, que eu usei a expressão daqui de cima, com o Rθ no lugar errado. Então, vamos corrigir aqui, é 1 sobre Rθ. Ok? Bom, aí o resto da solução, a estrutura toda se preserva, todo o raciocínio se preserva, só que onde aparecer esse Rθ multiplicando, é 1 sobre Rθ. Tá? E aqui, então, também, no final, ficou 1 sobre Rθ. Beleza? Então, a constante de tempo do sistema vai ser o produto da resistência térmica vezes a capacidade térmica. Tá? Lembrando, essa capacidade térmica depende da massa do motor. Então, motores grandes vão ter constantes de tempo muito elevadas. Tá? Quer dizer o seguinte, eles vão custar esfriar e custar resfriar. Tá? Gasta-se muito tempo para promover uma determinada variação da temperatura deles. Ok? De onde, então, né, a gente pode concluir aqui que a resposta homogênea, ou a resposta natural do sistema, seria A vezes E elevado a menos T sobre RC, Rθ, Cθ. Tá? Bom, com isso, então, a gente fecha, né, a modelagem térmica aqui, pelo menos a expressão da temperatura interna da máquina, né, que seria a parcela forçada, que a gente encontrou aqui, vou colocar lá embaixo, mais a resposta homogênea, que foi a que a gente acabou de obter. Eu vou escrever tal, a gente já sabe o valor dele. Tá? Bom, né, para acabar a caracterização, só falta encontrar essa constante A aqui, né, que até agora nós não a definimos. Então, se você pegasse aqui o sistema no instante zero, quando você começa a estudá-lo, né, ele vai ter uma temperatura inicial qualquer. Pode ser, inclusive, a temperatura do ambiente, né, se o motor estiver desligado há muito tempo no ambiente, essa temperatura dele no instante zero vai ser a própria temperatura ambiente. Né? Mas eu não vou generalizar, tá? Vou colocar um θ0 qualquer, uma temperatura inicial qualquer conhecida. Né? E essa temperatura inicial vai ter que ser igual
né, a soma das outras parcelas aqui do segundo lado da igualdade, avaliada no tempo t igual a zero. Tá? Só que na hora que você coloca e elevado a zero, né, tempo igual a zero aqui, o resultado é 1. Tá? De onde, então, você conclui que essa constante aqui que aparece na resposta homogênea vai ser igual à temperatura inicial do sistema menos a temperatura ambiente menos a resistência térmica vezes a potência da fonte quente. Com isso, então, a gente conclui, né, o cálculo da temperatura interna da máquina. Bom, e o que esperar, né, do comportamento térmico da máquina a partir da análise do modelo que a gente acabou de desenvolver? Vou até botar uma moldurinha para ele aqui, porque merece. A gente vê aqui o seguinte, pessoal. Existe a soma de duas parcelas, né, que vão caracterizar a temperatura da máquina. Tá? Então, uma delas é correlata aqui à resposta de regime permanente, ou a resposta forçada, é o valor de temperatura que o motor terá quando essa exponencial for nula, que é a segunda parcela aqui. Tá? Então, você vai ter essa temperatura aqui, no final do ciclo de aquecimento da máquina. Tá? Vai ser essa parcela aqui, ó. Essa é a temperatura ambiente, mais a resistência térmica vezes a potência produzida na máquina. Tá? Então, a primeira conclusão é a seguinte, né? Se essa potência térmica for exagerada, o nível dessa temperatura também vai ser. Tá? E aí, com temperatura exagerada, a gente vai acelerar o envelhecimento do verniz isolante. Tá? Então, não tinha comentado sobre isso até agora, e eu acho oportuno, né? Eu tenho falado o tempo inteiro, a temperatura alta vai queimar, né? Vamos ver qual é o valor da temperatura. E é, de certa forma, né, do senso comum que corpos, né, com temperatura exagerada queimem. Né? Só que eu queria esmiuçar um pouco mais, a partir de agora, esse mecanismo de queima. Então, ele vai se manifestar pelo envelhecimento do verniz isolante. Tá? Então, se você colocar a potência térmica elevada, né, altíssima, o verniz isolante da máquina vai atingir uma temperatura final muito alta. Tá? E com essa temperatura muito alta, a vida útil dele decai. Tá? Nós vamos mencionar mais sobre isso aqui nessa aula, mas já apresentando um assunto. Bom, e essa parcela, né, ela vai se somar com a resposta homogênea, que está dada por essa exponencial aqui. Ó. Se, por exemplo, o motor estiver partindo a vazio, tá? A temperatura inicial for igual à temperatura ambiente, partindo a vazio não, partindo depois de muito tempo sem operar, né? Onde ele já tenha alcançado, motor, já tenha alcançado o equilíbrio térmico com o ambiente.
Então, a diferença aqui dessas duas temperaturas vai dar zero, né? Então, vai ser um exponencial aqui que vai no instante zero ter um valor negativo, menos Rθ vezes a potência térmica. Então, ele vai ter essa característica aqui, ó. No instante t igual a zero, a gente vai ter E elevado a zero, que vale 1, vezes menos Rθ vezes a potência térmica. Vai dar um valor aqui, ó, menos Rθ vezes a potência térmica, e ele vai ter um decaimento exponencial até zerar, tá? Quando o tempo for igual a 5 constantes de tempo, ele está basicamente nulo. Tá? Então, é o tempo do transitório. A gente até comentou disso. Comentou não, a gente estudou isso com bastante riqueza de detalhes na avaliação, né, de que corrente variar na máquina de corrente contínua para conseguir resposta de torque com alto desempenho dinâmico, transitórios lentos, né? Então, a gente até fez uma apreciação do efeito dinâmico da constante de tempo. E aí, pessoal, quando a gente soma, né, o sinal cinza, né, que é a resposta forçada, com o sinal verde, que é a resposta com a resposta homogênea, né, a gente tem esse comportamento aqui, ó. Essa seria a temperatura da máquina. Por exemplo, se ela tivesse iniciando sua operação a temperatura ambiente. Tá? Então, ela vai mostrar aqui, né, um crescimento, né, com esse padrão exponencial, tá, até atingir uma resposta final. Tá? E o que vai acontecer? Você acelera o envelhecimento do isolante se a temperatura do isolante fica acima daquela especificada na sua classe de isolação. Tá? A gente mencionou disso no laboratório de máquinas, eu vou revisitar o assunto aqui. Mas o que vai acontecer? Gasta-se tempo até se atingir a temperatura final, que é essa aqui. Então, se a máquina operar em sobrecarga, lembrando aqui, né, essa potência térmica ela é proporcional ao quadrado do torque de carga. Então, se você impõe uma sobrecarga, uma carga mecânica maior do que o torque eletromagnético nominal, a máquina vai produzir mais potência térmica do que ela aguenta dissipar. E aí, essa expressão como um todo vai crescer e a temperatura vai ficar maior do que a temperatura da classe de isolamento do verniz isolante. Tá? E aí você acelera o envelhecimento dele. Só que gasta-se tempo. Então você pode colocar a máquina em sobrecarga sim, desde que seja por um tempo curto. Então, antes dela atingir a temperatura altíssima, né, digamos que a temperatura permissível pela classe de isolação da máquina seja essa. Tá? Vou colocar aqui θ máximo permissível. Tá? Então, se você expõe a máquina a uma sobrecarga, mas por esse tempo aqui, ó, curto, não tem problema. Ela suporta a sobrecarga, tá? Porque nesse tempo aqui, ó, você não atingiu ainda a temperatura máxima que o verniz isolante suporta, tá? Aí, digamos que após esse tempo aqui, você reduza o torque de carga. Reduzindo o torque de carga, você vai reduzir a potência térmica produzida no interior da máquina, né? Consequentemente, o valor final de temperatura cai, tá?
Então, ela vai seguir o comportamento exponencial, só que ao invés, né, de acompanhar essa linha azul que eu mostrei aqui, ela iria ter sua temperatura acompanhando essa linha verde aqui, ó. Então, a partir desse ponto, ela continua subindo exponencialmente, até uma temperatura final correlata com a nova carga mecânica que foi imposta. Tá? Então, né, enfim, você pode admitir sobrecarga sim. Tá? Ela admite desde que por tempo curto. Tá? Suficientemente curto. Ok? Bom, partidas, né, partidas diretas na rede, são eventos de elevada produção de potência térmica. Tá? Porque essa potência térmica, ela também tem afinidade, né, com o quadrado da corrente de estator. E na partida, né, se a gente recuperar dos nossos estudos de teoria de máquinas, a corrente partida, tá, ela é de 6 a 9 vezes a corrente nominal do motor. É altíssima, tá, a corrente na partida direta. Então, quer dizer o seguinte, você vai estar produzindo na partida uma potência térmica, tá, de 36, que é 6 ao quadrado, a 81 vezes a potência térmica nominal do motor. Tá? Então, assim, uma potência térmica muito exagerada, né? E aí vai valer, né, o que nós analisamos agora, que a máquina, ao iniciar sua partida no instante zero, né, ela vai ter uma subida aqui muito brusca da temperatura, só que aí a partida, tendo o seu fim em um tempo adequado, um tempo curto e menor do que um tempo chamado tempo de rotor bloqueado da máquina. O fabricante especifica esse tempo, é o máximo tempo que a máquina suporta a sua partida, tá? Ou suporta a corrente de partida nos seus terminais. Então, se o tempo de partida for menor que o tempo de rotor bloqueado, a temperatura ela tem essa taxa de crescimento elevada, mas ela não atinge a temperatura máxima suportada pelo verniz, tá? Que foi esse sinal amarelo que a gente colocou aqui. Então ela começa depois a subir, né? E subir mais devagarzinho. Tá? Com a proporção à carga que nós aplicamos ao eixo da máquina. Tá? E aí nasce também um cuidado muito relevante, tá? Para quem trabalha com máquina elétrica, que é o de não se fazer muitas partidas por hora. Tá? Por quê? O que esse modelo térmico está nos ensinando? Tá? Quando você faz a partida, né, você tem aquela taxa de crescimento muito brusca. Né? Vou marcar aqui o sinal de temperatura e a temperatura máxima que a máquina consegue suportar sem envelhecer o verniz. Tá? Vamos colocar aqui a temperatura máxima. Bom, aí a partida acaba, por exemplo, nesse instante de tempo aqui, e aí você opera um tempinho com a máquina, tá? E desliga ela, ok? Ela começa a resfriar, né? A gente sabe da termodinâmica, né? Que ela vai se resfriar até
a temperatura da fonte fria, que no caso é o ambiente. Vou marcar aqui a temperatura ambiente. Tá? E ela vai se resfriar, tendendo, né, a empatar com a temperatura ambiente. Tá? Agora, vamos dizer que a gente está testando aqui uma rede de automação, né, a gente deu a partida no motor, operou um pouquinho e desligou. Né? E a gente quer testar a rede de novo, comandando esse motor mais outro motor qualquer. Tá? E aí, antes do motor atingir a temperatura do ambiente, a gente dá outra partida. Então, a gente já sabe, né, que o comportamento dele vai ser um exponencial a partir da temperatura inicial e vai vir para cá. Tá? Aí ele vai operar um pouquinho, a pessoa comanda o desligamento, quer ver se a rede está funcionando. O motor começa a resfriar, querendo, né, empatar com a temperatura ambiente, aí a gente dá outra partida. Aqui, ó. Ele começou a alcançar a temperatura máxima. Aí a gente desliga. Aí fica um tempinho desligado e pum, parte de novo. Agora ele já passou a temperatura máxima suportável, tá? E a gente desliga. E aí, antes dele resfriar, a gente já partiu de novo, tá? Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele não tem, em momento algum, temperaturas menores do que a máxima. O tempo inteiro ele está mais quente do que o máximo permissível, tá? Então, vai queimar com certeza, ok? Então, a gente não expõe o motor a um número exagerado de partidas diretas, né? E esse número exagerado, ele é quantificado pelo fabricante, tá? Em um parâmetro chamado de número de partidas por hora. Ok? Inclusive, na hora de se comprar o motor, você já tem que ver, é partida direta, quantas partidas por hora o processo vai ter que fazer. Você tem que avisar ao fabricante, na lista de compras do motor, da máquina elétrica, quantas partidas por hora que aquela máquina vai ter para ele poder, então, te ajudar a escolher um motor com um número de partidas adequado, né? E aí isso vai acabar influenciando na classe de isolamento do verniz da máquina. Tá? Outro detalhe, pessoal, aqui a gente está mencionando, né, nesse efeito com vínculo à partida, né, a causa primária do nosso estudo, né, considera aqui a partida do motor, mas se a gente recuperar nos nossos estudos, né, do final da disciplina de máquinas, a gente vai recordar que a corrente elevada de partida, ela não fica presente na máquina somente no primeiro intervalinho depois do fechamento da seccionadora ou do disjuntor. Tá? A corrente de partida ela é alta durante a partida toda, tá? Até a máquina atingir a velocidade de regime permanente dela. Tá? Eu vou desenhar um sinal desse aqui, só para a gente recuperar a forma de onda dele na mente. Tá? Então, lá da teoria de máquinas, quando a gente dava a partida no motor, né, alguns dos nossos exercícios, né, de simulação, a gente colocava o módulo da corrente estator, né? E ela era gigante. E ficava alta até a velocidade atingir seu valor de regime permanente. Aí somente quando a velocidade chegava no seu valor final, digamos em um sistema subamortecido, tá? Aí que a corrente caía. E aí a gente começava a ter correntes, digamos, mais civilizadas, né, menores.
Se você botar carga nominal, por exemplo, você teria a corrente de estator nominal, tá? E na partida, durante todo o tempo, né, de subida da velocidade do motor, ou todo o tempo de escorregamento elevado, a gente tem aqui de 6 a 9 vezes a corrente nominal, tá? E o que que eu queria, então, abordar com vocês? Qual que é a nova frente que eu queria analisar e estudar com vocês aqui? Você não precisa, né, estar necessariamente na velocidade 0 RPM, ou muito próximo a ela, para ter a corrente de partida na máquina e todo o seu estrago térmico presente, tá? Se você promover frenagens bruscas na máquina, bruscas e brutas, né? Então, a brusca ela pode ser assim, ser um degrau de torque frenante, mas com amplitude pequenininha, tá? Mas tem eventos que que a máquina está operando aqui, ó, e a pessoa faz com que a sua velocidade retorne a velocidades encontradas no regime de partida, tá? Igual esse nível aqui está se repetindo aqui, ó. E aí, quando você coloca a máquina nessa condição, com escorregamento muito alto, né, ou velocidade muito baixa, a corrente volta a ter o patamar da corrente partida, tá? Então, não é somente a partida, né? É o evento partida, ou seja, você está lá, você comandou uma seccionadora ou um disjuntor, né, no instante zero e sabe que todo esse efeito térmico vai acontecer, né? E isso não é um evento existente somente no pós-partida, tá? Se você tiver cargas mecânicas que travem o eixo do motor, que façam com que a velocidade reduza muito, você expõe a máquina ao regime de partida novamente, né? E todo o problema térmico a ele associado, tá? Isso aqui, pessoal, essa exposição, né, aqui ao regime de partida, ela vai acontecer em que contextos, né? Ou se você colocar carga mecânica tendendo a travar o eixo, tá? Igual, teve uma manutenção para a qual eu fui acionado uma vez, que o pessoal estava limpando a boca do convertedor com a lança da ponte rolante, tá? Então, o convertedor está aqui, mais ou menos, tá? Ele é basculável aqui em torno desse eixo, tá? E aqui dentro você converte ferro gusa em aço, tá? O material entra aqui, ó, na boca dele e com o tempo vai se depositando escória, que é rejeito aqui de aço, e essa escória vai fechando a boca pelas bordas, tá? E aí o pessoal estava limpando a boca, né, do convertedor com uma lança que estava batendo nele aqui, ó. Só que essa lança, ela estava presa a uma ponte rolante, tá? E aí você tinha, né, um mecanismo aqui de polias, né, para poder segurar esse cabo de aço. A ponte se deslocava, aqui está a ponte, as rodinhas dela, isso se desloca, né, em um trilho, e o motor aciona aqui, ó, uma das rodas, tá? Então estava tendo queima desse motor nessa roda aqui. Por quê?
o pessoal estava, né, impondo aqui um deslocamento em translação à ponte, esse movimento era do carro da ponte, tá? E dava uma porrada aqui com a lança. Só que na hora que dava a porrada, o material é tão duro que ele travava o motor aqui, ó. Trava com um torque de carga de altíssima amplitude é, e, e apto, né, capaz de travar o eixo mecânico, reduzir muito a velocidade da máquina, expondo a máquina ao regime de partida. Era uma máquina com partida direta. Tá? Então, o que acontecia com isso? Né? Se a gente usar aqui no nosso modelinho térmico, a nossa corrente aqui no estator da máquina, ela sofria, né, recorrentes retornos ao nível de partida. Tá? Então, tinha a partida e tinha aqui a operação em regime permanente. Tá? Aí, de repente, quando dava porrada na boca do forno, a corrente, pum, subia. Aí se tirava a lança. Aí dava ré no carro para pegar bastante embalo mesmo, vinha, pum, outra porrada. Corrente subindo de novo, né? Cada hora que a corrente subia era a velocidade travando, né? Aqui a velocidade estava subindo, chegou em regime, travava, aí subia de novo, chegou em regime, travava a velocidade, aí subia de novo. Aí ficava né, esse regime de trabalho. E aí o que acontece, pessoal? Nesses intervalos aqui, ó, que a corrente está exagerada, o que a gente viu do modelinho térmico que a gente acabou de ver? Tá? A potência térmica na máquina, o RI ao quadrado, também é exagerado. Então aqui, ó, a temperatura subia, vou marcar a temperatura máxima aqui, ó. Então a temperatura desse motor, ela subia, aí aqui ela ficava com uma subida numa taxa mais suave, aí de repente vinha a cacetada, pum, subia muito. Ela começava a reduzir, querendo ficar abaixo do nível máximo suportado, outra cacetada, pum. Aí na hora que ela queria começar a voltar, né, a temperatura, e vinha outra, tá? Então aqui, ó, você não tem, igual eu comentei no início desta análise, você não tem um regime de partida da forma clássica, né? Ou seja, está toda hora alguém fechando o disjuntor que alimenta o motor aqui, ou a seccionadora. Não, não. Não tem ninguém fechando seccionadora. Só que o efeito térmico e o efeito elétrico é similar ao de partida. Então, essa análise que a gente fez para a partida aqui, ela vai valer para cenários onde a pessoa esteja expondo a máquina a torques de carga exagerados, travando o eixo. Tá? O mesmo cenário, teve uma manutenção que eu fiz uma vez também, que eram de uns carrinhos de locomotiva acionado por motor elétrico e que andava em trilho, era um resfriador de Sinter, e os carrinhos, né, parecia um trenzinho, eles andavam em um trilho circular, né, tinha o anel externo do trilho e o interno, tá? E aí os carrinhos vinham por aqui, ó, né, você tem a roda que a gente conseguia ver do lado de fora, as duas rodinhas, e as do lado de dentro a gente não conseguia enxergar. Tá? A estrutura era toda conexa. E não parava de queimar motor nesses carrinhos. Tá? Aí eu fui olhar a corrente do estator, eu coloquei um analisador de qualidade de energia, ele era para 60 Hz. Tá? Eu olhei na cara do inversor, nesse caso aqui tinha inversor. E ele estava operando com 58 Hz, então não estava tão longe assim, eu decidi usar a sonda de corrente dele. Aí coloquei no cabo de um motor desse do carrinho e fiquei dando volta em torno lá do sistema e medindo a corrente. Olha o que a corrente estava fazendo. Está fazendo isso aqui, ó. Aí eu usei desse material nosso da mecatrônica aqui de novo, né? Só, corrente é um espelho do torque eletromagnético, que por sua vez é um espelho da carga.
né, pelo mecanismo de rejeição de carga. Então, a carga está subindo assim, tá? Se não é excesso de material no carrinho, que não era, porque tinha carrinho queimando a vazio, só pode ser o quê? Né? Elementos do sistema de tração, componentes mecânicos, né? Aí eu olhei o trilho em volta, não tinha nada. Pedi para entrar no interior da máquina para ver o trilho de dentro. Ao trilho de dentro tinha uma deformação. O que está acontecendo? Toda hora que uma rodinha passava no trilho de dentro, ela travava, né, a rodinha, ou seja, tinha um aumento do torque de carga, né? E se você olhar na curva de torque por velocidade do motor, na região de operação, quando, digamos, você está com essa carga aqui, se a carga sobe para cá, a máquina frena e o torque eletromagnético vai crescendo, a máquina vai frenando e o torque crescendo até empatar com o torque de carga de novo. Rejeição de carga. Tá? Então, ou seja, se a corrente está subindo, o torque eletromagnético também estava, significa que a carga estava subindo, né, a níveis exagerados. E aí a gente estava expondo a máquina a correntes maiores do que a nominal. Nesse caso, como tinha inversor, não era a corrente de partida, mas era uma corrente maior que a nominal. Ainda assim configurava sobrecarga e o mesmo mecanismo térmico que eu estou mostrando aqui, né, que a gente conseguiu avaliar com o nosso modelinho, essa subida exponencial da temperatura. Tá? Só que aqui, né, numa taxa mais civilizada do que aquela que você vê em partida direta. Tá? Então, é outra forma, né, de você configurar correntes exageradas aqui, né, e expor a máquina a um regime térmico exagerado, tá, ou temperaturas exageradas. Então, ou uma opção humana de fazer muitas partidas por hora, tá, ou uma opção humana, né, de você promover travamentos do eixo da máquina, e aí, nessa máquina tiver partida direta, você expõe ela ao regime de partida, ou então sobrecarga mesmo, você está botando um torque de carga exagerado. É outro cenário, né, que a gente pode ter problemas aqui com temperatura exagerada, tá? E um último que eu queria abordar hoje é com relação a fundamento de tensão, tá? Então, esse fenômeno, né, eu tive até contato também numa manutenção da qual me pediram a minha ajuda, né, a empresa júnior da elétrica, aqui da nossa UFSJ, pediu a minha opinião numa consultoria que eles tinham conseguido com uma empresa de cerveja artesanal de Tiradentes, tá, que estava perdendo uma torre com 9.000 litros de chopp todo feriado, porque o motor do resfriador estava queimando. Tá? E qual que foi a conclusão do estudo, né? Foi na mesma linha do que a gente está trabalhando aqui, só que no caso deles lá, o problema não era nem que alguém comandava recorrentes partidas e ninguém estava travando o eixo da máquina. O problema era elétrico mesmo, tá? Você tinha a subestação de São João del Rei, né? Com a linha de transmissão, de distribuição, o sistema de distribuição deles, né, a indutância, a resistência dos cabos e tal, né, as cargas conectadas, essa barra trifásica aqui, né, toda a sua extensão. E, por ser uma cidade turística, né, em eventos de feriado, você aumentava a carga elétrica, tá? Uma época muito boa do país, inclusive, quando não tem saudade, né? As pessoas viajavam, comiam fora, o salário da gente rendia, né? Uma condição muito mais confortável que a de hoje, tá? Então, assim, feriado em Tiradentes era cheio mesmo, tá? Um ambiente saudável, era muito bacana. E, né, com isso vinha um aumento de carga.
mais fornos elétricos operando, mais chuveiro ligado, mais ar-condicionado, tá? Mais aparelhos de som e TV, hotéis, em bares, restaurantes, né? Enfim, se aumenta a carga elétrica. E o motor do cliente dos meninos, da empresa Júnior, estava aqui assim, mais ou menos. Né? E essa carga toda era conectada aqui no evento do feriado. Tá? E aí ela configurava uma corrente, né, que ia circular pelo sistema de distribuição todo, que tinha uma impedância de curto-circuito muito alta. Essa impedância aqui era elevada demais. Então, na hora que a gente colocava a corrente circulando aqui, uma corrente um pouquinho mais alta, a queda de tensão aqui era muito brusca, tá? E aí a gente não tinha uma regulação boa da tensão na cervejaria, tá? Então, a tensão aqui na subestação era reguladinha, tá? A queda de tensão aqui ficava gritante, e aí a tensão na cervejaria, seria a tensão aqui da subestação menos a tensão que caiu aqui na barra, né, resultava na tensão da cervejaria, que então caía, tá? Caía e ainda tinha um problema, né? Caía e caía de maneira intermitente, tá? Essa tensão aqui variava, porque a própria carga aqui variava, tá? Então chega na hora do dia todo mundo com banho, aí é um nível de carga. Chega a outra hora do dia todo mundo com forno elétrico. Chega na outra hora do dia todo mundo com televisão, tá? Então é uma carga variável. Na outra hora do dia todo mundo com motor de hidromassagem em hotel, bomba, né? Então, enfim, você tinha uma carga elétrica variável, uma tensão variável aqui, ó. Então, o que que acontecia? O motor do cliente dos meninos, ele observava fundamento de tensão. E aí, com a fundamento de tensão, né, se você pegar aqui as curvas de torque por velocidade da máquina, você vai observar o seguinte, era uma máquina também de partida direta, a característica de torque dela, né, a gente sabe aqui dos nossos modelos é mais ou menos assim, tá? Considerando aqui tensão nominal, a frequência nominal. Quando acontece o afundamento de tensão, tá, com tensão mais baixa e a mesma frequência, os 60 Hz não mudava, só a tensão que estava mais baixa. A máquina passa a operar em curvas assim, ó. Você pode pegar o programa seu de simulação e conferir o que eu estou falando. Começa a fazer isso aqui, ó. Tá? O que significa que um mesmo nível de torque, esse aqui, ó, que era atingido aqui, ó, com escorregamento baixo, sem afundamento de tensão, agora ele é atingido com escorregamento alto na hora que tem um afundamento de tensão, que a máquina começa a operar na curva azul. Tá? Então, aqui é a tensão depois do afundamento. Tá? E a mesma frequência nominal, mesmo 60 Hz. Tá? E aí, pessoal, né, com velocidades baixas, né, escorregamento muito alto, a gente passa a ter configurado na máquina o regime de partida. Tá? Mas assim, pô, mas você está falando de escorregamento alto toda hora? Tô. Se você olhar a máquina, o modelo simplificado da máquina que a gente viu no laboratório, em regime permanente, você vai ver uma coisa assim, ó. Para partida, nossa, bem que pode ser esse aqui de cima mesmo. Então, toda hora que você aumenta o escorregamento, aumentar o escorregamento é cair a velocidade, né? O escorregamento é a diferença da velocidade do campo girante para a velocidade mecânica. A velocidade do campo girante continua em 60 Hz,
só que você está operando com a máquina em outra curva de torque. Então, a velocidade mecânica caiu, tá? Então, o escorregamento que é medido aqui, ele sobe, tá? Então, o escorregamento alto, essa impedância da máquina fica baixa, e aí a corrente do rotor vista do estator fica baixa, a própria corrente do estator sobe. Desculpa, a corrente do rotor fica alta, né? Aqui você vai ter a tensão de estator, tá? Teve afundamento, só que o escorregamento fica ainda assim exagerado, tá? Então, o efeito global, tá? Nesse caso aqui, era uma subida na corrente do rotor e do estator. E aí, com corrente estator alta, potência térmica elevada também, tá? Então, você expõe a máquina, né, a um ciclo térmico parecido com esse aqui, ó. Com afundamento de tensão, muito escorregamento, muita potência térmica. Aí sai um bocado de carga da cidade, a temperatura cai, tá? Fica beleza. Aí de repente entra aquele monte de carga de novo, né? Afundamento de tensão, escorregamento alto, corrente alta, temperatura, potência térmica muito alta, temperatura explode, tá? Então aqui é um exemplo, né, de que você pode ter esse efeito térmico levando a queima por uma causa elétrica. Não precisa ser só mecânica não. Tá? Que no caso é o afundamento de tensão, né, configurado aqui numa rede que tem uma regulação ruim para esse sinal. Tá? Bom, pelo meu plano de aula, pessoal, é só isso mesmo que eu queria apresentar. Eu queria então abrir a palavra a vocês para dúvidas, considerações, saber se vocês entenderam o recado. Tá indo, Léo, tá tranquilo. Então tá. Beleza, então, pessoal. Então, na ausência de maiores considerações, eu queria desejar a vocês uma boa noite, agradecer a presença e a gente se vê então amanhã. Beleza? Valeu, Léo, boa noite, obrigado, hein? Valeu. Valeu, boa noite, até amanhã. Boa noite para vocês, moçada. Até amanhã. Um abraço. Um abraço.